Oi, pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso segundo episódio do Expandindo a Sala de Aula. Hoje em dia se fala muito de podcast, videocast, mas na prática é um bate-papo onde a gente traz aí profissionais do mercado, referências do mercado de marketing, para poder compartilhar experiências com vocês. A gente está no segundo episódio conversando com o Felipe Salvador. Obrigado, Felipe, mais uma vez pela sua Imagina. presença, pela sua disponibilidade. O primeiro bate-papo foi excelente. Para quem estiver assistindo e não viu ainda, dá uma olhada no canal. A gente falou sobre muita coisa legal, sobre o uso de dados para tomada de decisões de marketing. Falamos até sobre a carreira, sobre o lado profissional também, né, de vocês que estão para entrar no mercado. E aí, Felipe, hoje a nossa pauta para o segundo episódio, a gente trouxe um tema que há alguns anos, talvez décadas atrás, quando surgiu o e-commerce, a venda online, algumas pessoas achavam que a loja física ia morrer, que a venda ia ser só pela internet. Então, aquele vilão que ia matar o varejo físico, de repente se tornou o melhor amigo, e hoje a gente fala de omnichannel, a gente vê varejista online abrindo loja física. Que mundão é esse do e-commerce? Bom, PH, primeiramente, bom dia. Novamente, muito obrigado pelo convite para continuar com esse bate-papo. E um bom dia a todos que estejam assistindo também. Eu acho que você colocou um termo aí que eu achei muito legal, que foi o best friend, né? Realmente, quando chegou o e-commerce, eu me recordo de falar de e-commerce desde 2000 e bolinha, já a gente já falava de e-commerce. Quando foi realmente na década ali, entre 2010 e 2014, o assunto foi ficando cada vez mais forte. Inclusive, quando eu fiz meu MBA em digital, a gente falava super, usava cases não brasileiros, um ou outro brasileiro, mas a maioria de fora. Mas realmente parece que precisou da pandemia. Infelizmente, né, um episódio, claro, infeliz, mas nesse ponto ele acabou fomentando, né, o que a gente chama de necessidade, né, de visão de e-commerce que não se tinha antes. E para muitos varejistas, não somente era, como ainda continua tendo um pouco dessa percepção, mas é claro que para a grande maioria, principalmente em determinados estados do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, essa visão mudou muito mesmo, essa visão de que realmente ele era um amigo, de que realmente ele aumentava a venda. Existiam muitas dúvidas, né, sobre o lucro, sobre a venda, por conta do repasse, né, de valores, né, sobre agora vai ter o valor da logística, vai ter o valor da entrega e o delivery, uma série de outros fatores. Mas com o tempo isso também foi se acertando, as operações foram se adequando economicamente, né, ao e-commerce brasileiro, e isso foi impulsionando mais os negócios, fora que na minha humilde visão, que o varejo foi e ainda é o grande diferencial no investimento do e-commerce, é a acessibilidade digital, né? Muitas vezes a gente fala que o e-commerce ele tem uma baixa penetração, né? Ou ele não tem de repente uma boa participação, né? Em números percentuais, né? Na última linha Uhum. de lucro, né? Do varejo. Mas o que acontece é que para o varejo o olhar dele é quem está acessando, quantas pessoas acessam. E ano a ano eu acompanho alguns relatórios, né, de crescimento ou não, né, de digital, e muito se fala sobre a acessibilidade digital, sobre o número de pessoas no Brasil com cada vez mais acesso à internet. Eu estou falando Uhum. de uma coisa que é muito mais básica, né, do que Sim, o é ponto verdade. final do e-commerce. Mas é um assunto que ele é muito falado no varejo, porque o cliente, ele não necessariamente ele tem um bom acesso à internet, e se tem, ele não necessariamente tem uma segurança na hora de fazer o pagamento, ele tem, de repente, ele usa, muitos Exatamente. clientes varejistas acabam, principalmente no varejo supermercadista, e às vezes até mesmo no varejo farma, eles acabam utilizando o e-commerce como um ponto de pesquisa para ir comprar na loja física.
Sim, Mas tudo isso, ainda assim, é uma boa margem de raciocínio para o varejo pensar o seguinte: se muitos clientes hoje estão cada vez mais tendo acesso digital e uma pequena parcela deles tem uma desconfiança nos meios de pagamento, ou o meio de pagamento não é adequado da forma como ele gostaria, ele vem comprar na minha loja física, o que acontece se eu não estiver lá? Qual é a minha perda caso eu não esteja no algo? exatamente. Então é um pensamento inverso, não é o quanto ele vai ganhar, mas sim o quanto ele vai perder por não estar lá, porque o concorrente dele pode ser que esteja. Então, são alguns pensamentos que permeiam no varejo, mas muito por conta disso, por conta do aumento no acesso, por conta também da pandemia, da forma como as pessoas começaram, o novo modo de vida, o novo modo de compra das pessoas, isso acelerou muito o pensamento do varejo e definitivamente, como você colocou, virou aí um best friend Um do best varejo. friend. Eu concordo com o que você falou, assim, se a gente olhar para a jornada do shopper, né, eu concordo que hoje já faz parte de todos, eu acredito, ou da grande maioria, essa questão da pesquisa, né? Mesmo que o cara não tenha muito acesso à internet, ele vai aproveitar o Wi-Fi de algum lugar, ele vai aproveitar o computador da Sim, escola, alguma coisa assim, para fazer suas pesquisas. E talvez aquele momento para valer a hora H onde ele vai comprar, alguns vão para a loja física por N motivos, como você falou do método de pagamento, sim, às vezes é porque quer pegar, quer sentir, ou quer tirar uma dúvida também, né? Às vezes a loja física tem essa pegada do vendedor, esclarecendo algumas dúvidas, e que consultiva, né? a loja online nem sempre vai te dar esse atendimento consultivo, né? Então, eu acho que faz parte principalmente nesse início da jornada. E o que a gente vê em diferentes segmentos, em diferentes mercados, é que em alguns casos você tem esse comportamento da pesquisa para ir na loja comprar e às vezes você tem o inverso, você vai na loja para ter opinião, para sentir, para pegar, para gostar, depois que você escolheu o produto, compra pela internet e manda entregar em casa. Também tem o Sim. inverso. Exatamente, exatamente. Você tem, na verdade, hoje você tem várias opções, né? Você tem os box onde você pode fazer a compra Verdade. física, deixar guardada e retirar depois, porque de repente você está ali num shopping, por exemplo, ou você está Uhum, próximo de algum lugar que você queira fazer alguma coisa, até por medida de segurança. Então verdade. você tem hoje muitas opções, e uma delas realmente é essa, você realmente comprar ali e depois receber em casa. Existem alguns varejos, e aí não é nacional, apesar de que isso vai chegar no Brasil, a previsão é que chegue no Brasil através do Carrefour, talvez tá, ainda esse ano, mas o Carrefour começou um movimento de venda consultiva através de IA em uma das suas lojas na França, Uhum, algumas das suas lojas na França, quando você entra no e-commerce do Carrefour lá, sim. eu fiz esse teste, então eu fui lá, coloquei um endereço que eu busquei ele no Google mesmo, fui lá, Uhum, coloquei um endereço como se eu tivesse uma residência ali em Paris sim. e fiz ali uma simulação e a IA ela entra ali como a sua consultora. Então Fazendo eu esse fiz vários papel, né? testes, tipo por exemplo, olha, eu sou uma pessoa que não posso comer açúcar e eu quero uma compra é, em determinadas categorias e eu gostaria que você me trouxesse sugestões. E ela vai e te traz uma lista. Ah, eu quero uma compra que ela dê no máximo esse valor. Ela vai e te traz a sugestão com o máximo de produtos que ela tem. Você, obviamente, consegue ir lá, você consegue ticar, retirar, Sim, colocar claro. outro, até por uma questão de velocidade. Porque quando você entra no e-commerce de um varejista, não importa se é moda, se é casa de construção, se é supermercado, se é farmácia, mas o alto número o alto número de produtos acaba criando uma desmotivação em quem utiliza a Sim, é verdade. ferramenta, porque você passa muito tempo ali, poxa, até eu finalizar a compra, a não ser que você realmente queira fazer no modo assinatura. Poxa, fiz essa Uhum, compra e vou repeti-la somente retirando ou colocando alguma coisa a mais no mês seguinte, na semana seguinte, independente. uhum. Aí, beleza, faz algum sentido, mas normalmente a primeira compra da pessoa acaba levando mais tempo, porque ela precisa entender, ela precisa vasculhar a página, uma Sim, série de outros fatores, né? verdade, é verdade. São Interessante.
alguns, vamos dizer assim, são alguns olhares sobre o que acontece por detrás do consumidor e o que faz também com que o varejista pense em como otimizar ainda mais a sua página, né? Sim, com certeza. Se você olhar para grandes varejistas online, vamos pegar aqui a Amazon global, né? O mundo inteiro conhece a Amazon, mas até mesmo Americanas, Magalu, Mercado Livre. A gente tem tanta opção, né? Se você for lá para as categorias, e você tem tantas ramificações, tanta coisa, que particularmente eu, quando entro em algum desses sites, eu só preciso do campo de busca. Eu não vou nas categorias, eu não vou naquele caminho todo, né? Você vai direto Sim, na busca. E aí o que você falou é bem interessante, porque transforma a experiência do varejo online, né, da venda online, com uma venda consultiva diferente, né, colocando essa sim. inteligência artificial. Porque a venda consultiva, inclusive, é o grande diferencial quando a gente fala de casa e construção, home center. Né? Sim, Você dificilmente entra numa loja, não importa se de qual loja estejamos falando, né? Não vou nem citar sim, marcas, mas quando você entra, se você tem uma dúvida de qual prateleira você compra, de qual parafuso você usa, de qual cola você usa para colar determinada sim, peça que você comprou, é extremamente consultivo. Né? Então, com certeza. e dificilmente você entra numa loja dessa e você sai sem nenhuma consulta, sem nenhum apoio de algum vendedor. É Né? verdade. Isso dentro de um outro tipo de varejo também tem ficado cada vez mais comum, principalmente com o aumento de pessoas que têm uma série de enfim, doenças diagnosticadas ou até mesmo opções, como a pessoa ser vegana ou outras coisas do Sim, tipo. Hoje nós temos aí uma infinidade de novos clientes, de novos tipos de clientes que consomem de uma forma diferente. Né? Então a gente pode estar falando aí de compras extremamente diferentes. Né? Então, e até mesmo uma coisa que comprova muito, né, se eu puder trazer, são os números que aconteceram nesse último ano. sim, isso é importante. Os números de 2023, por exemplo, se a gente for por uma visão um pouco maior, né, tipo, por exemplo, América Latina, né, o Sim, e-commerce, a PagSeguro fez um estudo, super recente esse estudo, de que o e-commerce alcançou 479 bilhões de dólares em 2023 e que a gente deva dobrar isso, chegando a mais ou menos 870 bilhões até 2026. Isso na América Latina. Só que o aham, grande diferencial disso é que o Brasil ele lidera esse ranking. Então, hoje, né, por exemplo, agora em 2023, o Brasil ele representou, nós tivemos de faturamento de e-commerce através da Associação Brasileira de E-commerce, que é a ABECOM, né, nós tivemos mais de 395 milhões de pedidos, né, tivemos aí um faturamento de 185 bilhões em 2020, sim, em 2023. A gente está falando de um ticket médio de mais ou menos R$ 470. São informações que são alguns números que eles são importantes, mas que principalmente que eles comprovam o quanto o e-commerce está crescendo. sim, Isso independente verdade. das suas categorias. Né? E o e-commerce, e aí falando um pouco ele dentro do varejo, ele também vem tendo uma representatividade cada vez maior. A gente normalmente, nós aqui no Brasil, como empresa, nós levamos em consideração muitos estudos que acontecem nos Estados Unidos, Sim, principalmente porque o e-commerce para eles já é uma realidade há mais tempo do que para nós. sim, E para eles, o e-commerce ele chega a ter uma representatividade em faturamento muito maior do que a nossa hoje. Chegam a ter casos de 50, 60, às vezes até 70% do faturamento daquela empresa pode variar aham, entre 50% a 70% do que vem no e-commerce. Diferente do Brasil. No Brasil, a gente já tem vou dizer assim, uma larga diferença que quando chega o final do ano, né, o e-commerce ele permeia entre 5 a 30%. Aí vai depender muito do segmento que a gente esteja sim, sim, falando. da categoria. Mas ele não ultrapassa. Se ele ultrapassa os 30%, é que de repente ele pode ser um segmento talvez de tecnologia ou alguma outra coisa do tipo, Aham, como marketplace.
Mas, sim, do contrário, é difícil ele ultrapassar a barreira dos 30%, não que seja uma barreira, mas o número dos sim, 30% sim, hoje. estágio. Então, se nós procurarmos isso na internet, nós vamos achar muitos artigos que falam entre 10% a 30%. Eu, Aham, como já trabalhei dentro de um varejo e sei dos problemas, que as nuances que acontecem durante o ano, o que eu posso dizer é que, às vezes, a gente pode trabalhar não nos 10%, mas na casa dos 5%, né, na representatividade. aham, Lá fora a gente realmente, aí falando só do varejo e não de uma forma geral, quando a gente fala dos Estados Unidos, eu falei em alguns números mais altos, mas se a gente fala somente do varejo, no varejo a representatividade é de 20% a 50%, o que ainda é muito mais alto do que a gente, porque o que eles sim, têm de mais baixo, para a gente já seria muito alto alcançar 20% hoje. Mas é uma dinâmica do e-commerce que ela está em constante evolução, ela vem crescendo, ela vem tendo uma participação cada vez mais diferente, e que, obviamente, uma coisa que nosso papel é cada vez mais recomendar, cada vez mais fazer mais, distribuir mais relatórios, inclusive setoriais, em diferentes uhum, localizações, ou seja, mais personalizados, até para que as pessoas tenham um pouco mais de confiança. O sim, mercado, o e-commerce, né, dentro do que a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, é muito diferente se a gente, por exemplo, olhar para uma região do norte do Brasil. A sim, sim, representatividade vai ser sem dúvida diferente. nenhuma. E eu não estou falando nem por uma condição, porque se a gente olhar lá para o sul, que tem uma condição totalmente diferente do norte, a representatividade do e-commerce vai ser basicamente quase que a mesma em determinadas Sim, regiões. sim, Então é concordo. uma questão de cultura, de acesso, de conhecimento, entre outras coisas também. Sim, eu acho que a cultura da sociedade como um todo, né? E aí o Brasil é um país tão gigantesco que a gente tem subculturas fortíssimas, como você falou, o Nordeste, o Sul do Brasil, a região Sudeste. Então, além da questão financeira, além da questão da segurança, como você falou, né, das transações, eu acho que tem Sim, um impacto aí da cultura da sociedade, que o brasileiro ele tem muito o relacional, né? O contato sim, humano, esse bate-papo, essa conversa. sim, Eu que sou aqui do Rio, então o carioca tem muito aquela coisa de conversar com, conhecer uma pessoa ali agora e já é grandes amigos, já está batendo papo. sim. Isso interfere muito numa venda, entre aspas, fria, numa tela de computador, né? Então, eu acho que está crescendo cada vez mais esse movimento, como você falou, e como você falou lá no início, não, eu não sei, talvez você tenha dados sobre isso, mas se a gente olhar não para as vendas, mas para o acesso, os produtos buscados e comparar com a venda na loja física e tal, provavelmente a gente vai ver que o consumidor brasileiro, dessas regiões do Brasil, ele está lá no online, ele visita o site, ele está olhando, mas talvez a efetivação da venda é que ele esteja indo na loja física, né? Mas o online está fazendo o papel dele durante esse processo, né? Existe isso, foi inclusive uma das teses, inclusive essa é uma das minhas teses que eu tive que trabalhar muito nela, do qual é a margem percentual do consumidor que pesquisa online e compra na loja física, porque é um número muito difícil de você É um atrelar. número mágico. É um número mágico. O que eu consegui fazer foi utilizar, obviamente, um varejo, só que assim, eu utilizei a tese de um varejista, não são de vários. Então, essa tese Sim. ela não pode ser levada como uma verdade absoluta ou que sirva para geral. Mas o que eu Aham. constatei naquele varejo? Ele tinha um CRM muito forte. E dentro do CRM dele, ele também tinha, através de alguns sistemas que ele tinha, ele tem ali o que o cliente acessou, se ele chegou na página final e não comprou, uma série de outros fatores. Aham. Nós Sim. conseguimos fazer ali um trabalho de 6 meses, ou seja, de um semestre, fazendo essa correlação de clientes que estavam na base, acessaram o site e através de nós colocamos um filtro de 1 até 15 dias, fez a compra efetiva da, Na loja física. desculpa,
na loja física. E a gente fez uma correlação dos produtos que foram buscados, dos produtos que foram colocados no carrinho, uma série de outros fatores. Nós conseguimos chegar, sim, a alguns resultados bem legais de que existe isso. Até 30% desses consumidores que faziam de 30 a 42, 43% desses consumidores que faziam uma pesquisa online do CRM, óbvio, e não chegavam a efetivar a compra, eles faziam a compra na loja física. E a outra porcentagem, não necessariamente a que não fez a compra, mas sim que levou mais tempo do que 15 dias para fazer a compra. Então, de repente, a pessoa fez ali a pesquisa, mas foi realmente efetivar aquela compra até 30 dias depois, como se fosse até mesmo uma compra de mês. E teve outros números, outras reflexões sobre isso, mas a grande reflexão é: eu preciso estar no online, porque aquele consumidor, ele pode estar pesquisando tanto no meu site, como também está numa aba aberta ao lado, no site do meu concorrente, no e-commerce do meu concorrente. Então, eu preciso estar ali, porque se eu não tiver, ele não tem como base comparativa a mim. Então, de repente, ele vai usar o meu concorrente A e o meu concorrente B e vai escolher entre um dos dois para comprar, e não necessariamente a minha loja. Isso é só um ponto. É claro que existem muitas outras verdades sobre esse assunto, como o cliente que já está acostumado a comprar naquela loja, independente se ela tem e-commerce ou não, uma série de fatores. Mas esse é um fator que ele é cada vez mais relevante, principalmente quando a gente fala em gerações. Geração Z, geração Alpha, a própria geração Millennium. Então, assim, e não somente, a gente fala hoje, existem muitos debates da geração prateada, geração X, que devido à pandemia, nem quer sair tanto, não é que não quer sair de casa, de repente não pode sair tanto de casa, por uma série de fatores, e está tendo que fazer essa compra online. Ou você da geração Millennial, ou os seus pais da geração X, estão tendo que fazer uma compra em outra cidade para os seus avós, para os seus bisavós, porque eles não estão podendo sair de casa. Então, está acontecendo vários movimentos desses, só que eles só são possíveis se houver um e-commerce. Se não houver um e-commerce, dificulta muito esse meio caminho. Verdade. Agora, falando um pouco sobre tendências, você que está super antenado sobre essas tendências do varejo digital, eu tenho uma percepção que eu não sei se você também vê do mesmo jeito, mas eu escuto muito, tenho a minha opinião e vejo alguns alunos comentando que quando a gente tem um site, vamos dizer aquele site básico do e-commerce, né, aquele grid, um monte de produtos em uma matriz, do lado esquerdo do menu para você ir escolhendo categorias e filtro, boa parte dos e-commerce que a gente vê nesse formato padrão, e não basta só ter muitos produtos. A sensação que eu tenho é que se a gente tiver um portal, um site, alguma coisa assim, que até tenha muitos produtos, mas que tenha uma linha voltada do que a gente chamaria talvez de conteúdo, né? Para esclarecer dúvidas, para dar informações sobre os produtos. Eu acho que seria um caminho mais efetivo do que só uma prateleira virtual, cheio de produtos e você escolher. O que você está vendo de tendências aí? Você já comentou uma tendência aí da inteligência artificial que presta uma venda consultiva. Você vê outras tendências nesse mercado? Eu vejo algumas em relação ao conteúdo que algumas delas saem também do âmbito do e-commerce e vão para a rede social, para mídias sociais também, como um complemento do e-commerce, né, como um complemento do conteúdo, porque muitas vezes a pessoa ela é atraída por um conteúdo ou de repente foi ali vamos supor uma marca de roupa, né, vamos falar do varejo de moda, e você viu ali uma camisa que colocaram um conteúdo em uma mídia social falando como aquela camisa foi feita, com fotos do momento que ela foi feita, com, de repente, uma coisa que está super em alta, que é costura, né? Voltou a questão do crochê, várias modas ao varejo de moda, mostrando como a pessoa faz aquilo, qual é a máquina que faz aquilo, e etc. e tudo mais. E a pessoa se interessa e chega no e-commerce já efetivamente para fazer uma compra mais rápida. Outros preferem por obter
informações diferenciadas. A gente fala muito sobre a alta do ESG, né, hoje em dia, sobre como as empresas se preocupam e demonstrar que estão preocupadas, seja em questões governamentais, em questões ambientais e outras questões, para o seu cliente. De repente, você pode estar utilizando a descrição de um produto não somente para falar o preço dele ou falar o depara, né, como é Sim. o grande habitual de qualquer loja varejista, mas de repente você usar aquelas 2 linhas, aquelas 3 linhas, para fazer uma informação diferente, como aquele, qual a caloria daquele produto, é, Uhum. trazer informações que são informações engajadas. No ano passado, eu fiz inclusive foi um projeto meu junto a Pricefy e também junto a uma amiga minha também que acabou desenhando, fez os desenhos das gôndolas da minha ideia, mas nós projetamos uma gôndola social. Então, na verdade, uma etiqueta social. Então, o que acontece? Do lado da etiqueta de preço, de nome e preço do produto, era exibido o quanto aquele produto ele teve de engajamento no e-commerce daquela empresa. Então, no e-commerce esse produto ele é o número 1 em compras, ou ele tem tantos comentários, ele tem tantas visualizações. Então, isso Aham. é uma forma de engajamento que eu levei para a gôndola, eu levei para a etiqueta final, mas Legal. uma coisa que é interessante colocar, quando a gente fala em inovação e varejo, automaticamente a gente usa alguns parâmetros econômicos dos Estados Unidos, mas quando a gente olha para inovação, a gente vai diretamente para a China. A China ela tem um DNA inovador muito mais forte do Sim, que os Estados Unidos, e isso vem se demonstrando nas empresas que mais têm faturamento e umas outras séries de coisas que a China vem crescendo cada vez mais. verdade. Em 2016, nós utilizamos um case como referência de um supermercado chamado Sunny. E esse supermercado, inclusive quem quiser pode dar um Google aí, né, o Sunny, você entra na loja, na loja virtual dele, no e-commerce dele, e você entra em qualquer produto. Eles faziam o que hoje, a Shein, ou há alguns anos, né, a Shein vem fazendo, que é o quê? A pessoa comentava, mandava foto do produto, e a depender do engajamento do comentário, da foto que aquela pessoa publicava, ela também tinha ali pontos com aquele engajamento, que no final das Entendi. contas ela ganhava ali de repente não somente um desconto, mas ela tinha outras formas de ganho. A Shein hoje vem fazendo isso há alguns anos, né? A pessoa vai lá, ela posta um comentário, ela posta a foto dela, da pessoa vestida com aquela roupa, e se ela tem um engajamento, ela tem um desconto, né? Alguma margem percentual sobre o trabalho que ela vem fazendo de engajamento ali na plataforma. O Sunning, que é um supermercado, ele fazia isso em cerca de 2015 e 2016. A Legal. China já bem à frente. Então as pessoas iam lá e publicavam. Você entrava lá no Limão, e aí tudo bem que eu não entendia nada do que estava escrito, tá? Porque eu tive que dar um tradutor bem forte ali. Mas assim, as pessoas escreviam um comentário e publicava lá a foto do limão na mesa dela, ou coisas do tipo, e vinha as curtidas, vinha os compartilhar, né? Ou comentários sobre aquela publicação, Sim, aquele outro, um comentário sobre o comentário. E isso vira muito interessante porque eles nada mais do que eles aplicaram a estratégia do Google, que você conhece muito bem, que é a estratégia do Zero Moment of Truth, do Zemote, que foi sim, uma tese de 2000 e... Eu não lembro se foi 2009, 2010 ou 11, mas foi uma tese que o Google fez de que o último momento da compra ele acabou se tornando o primeiro momento de compra da outra pessoa, que é nada mais, nada menos do que o comentário de uma pessoa, o comentário final, ela comentando sobre a experiência dela, virou o primeiro momento de pesquisa da outra pessoa. E não necessariamente, poxa, eu entrei no site, eu entrei no e-commerce e confio 100% nessa plataforma. A pessoa sim. ela entra na plataforma e ela vai buscar o comentário de uma pessoa física para ver o que ela comentou sobre aquela experiência e vai acabar utilizando aquilo como uma definição de vou continuar comprando aqui, isso me Sim. motiva a comprar aqui ou me desmotiva e eu vou procurar outro lugar. Então, essas estratégias, por mais que em outros países elas já venham acontecendo há quase 10 anos, né, por exemplo, igual o Sunny, que já faz isso há 8 anos, ou a Shein, que já faz isso há alguns anos aqui,
mas são alguns negócios, são poucos que ainda fazem, quando a gente olha para o mercado como um todo. Então, assim, Sim, não é porque já tem um, dois, três, quatro, cinco que estão fazendo que deixou de ser tendência. Eu acredito sim, que isso sim. ainda é uma tendência porque a maioria ainda não o faz, ainda não utiliza disso. Legal. E é interessante porque você gera para os algoritmos de SEO, você gera um engajamento que vai elevar o ranking do seu Bom, portal e, ao mesmo tempo, você gera alguns gatilhos de neuromarketing para o shopper, para o cliente, para o futuro perfeito. cliente, à medida que ele está vendo pessoas reais, como você falou, pessoas reais comprando e dando opinião de produto. Não é o Perfeito. vendedor falando esse produto é maravilhoso, não é um Uhum. slogan numa propaganda, um ator pago para falar aquilo ali. Ele está Sim, vendo diferentes pessoas, e isso gera uma autoridade também, são gatilhos que a gente fala, né? perfeito, perfeito, extremamente. Eu não vou nem acrescentar nada, perfeito, perfeita colocação, é exatamente isso. E aí, uma coisa que eu comento em sala de aula, e esse segundo episódio que a gente está gravando aqui, ele tem um foco, é claro que é para todos os alunos e para os seguidores das redes sociais, mas ele tem um foco muito específico numa aula que eu tenho na disciplina lá do terceiro varejo, que eu tenho uma turma de administração de varejo, e em uma aula específica a gente fala sobre e-commerce, né? Todo esse mundão aí do varejo online. E aí, uma coisa que eu comento nessa aula com eles essa parte dos bastidores, né? O que, que acontece por dentro dessa compra online e entrega na casa do cliente. E algumas dúvidas que surgem constantemente, porque a gente vê vários vídeos e várias coisas, não vou nem fazer juízo de valor, né? Uhum, Para não me comprometer, mas diversas vídeos falando sobre o dropshipping e o marketplace, né? E verdade. para o usuário, para o cliente que está ali comprando, se ele não estuda marketing lá comigo no Cefet, ele talvez não saiba o que é marketplace, dropshipping. Ele está só comprando e recebe o produto em casa. Mas tem bastante diferença, né? Nossa, muita, muita diferença. E são conceitos, é, inclusive, muito distintos no mundo do varejo, né? Eu acho que quando a gente fala de marketplace, dropshipping, omnichannel, né, um pouco também, né, e o social selling, né, eu acho que nós trazemos aí algumas diferenças entre eles, né? Eu acho que assim o Sim, marketplace ele é realmente assim o que a gente pode utilizar de ponto mais básico, né? Vamos dizer assim, uma plataforma online onde tem os produtos de às vezes até mesmo de diferentes vendedores que são listados ali, são e vendidos. A gente pode usar como exemplo uma Amazon, um eBay, um Mercado Livre, ou outros, como um site mercado, ou outras coisas do tipo. E uhum, o funcionamento dele, eu acho que é muito simples, porque é exatamente isso, são diversos vendedores operando em um único lugar online. Então, isso permite que os consumidores comparem produtos, preços de diferentes fontes no mesmo lugar. A vantagem que eu vejo nisso é que tem uma maior variedade de produtos, você tem uma competitividade de preços maior, você tem uma conveniência, né, dada para os consumidores. Então ali você acelera, né, o processo de compra, ao invés da pessoa ter que ficar entrando em um, dois, três, sim, quatro abas e fazer esse tipo de pesquisa. É muito diferente de quando a gente fala no dropshipping, que é o dropshipping ele ainda está crescendo muito, mas ele vem crescendo numa velocidade muito grande. Em 2023, o dropshipping teve um faturamento mundial, porque esse número do dropshipping no Brasil, por país, ele é muito difícil de ser encontrado ainda. Ainda não sim, existe muitos órgãos regulamentadores, muitas associações que conseguem nichar o mundo online, o mundo de compras online e distribuir até mesmo o que foi do dropshipping ou não. Mas tem aí uma média de que teve um faturamento de 200 bilhões, 200 a 241 bilhões, essa média. Eu sei que tem uma diferença bem grande entre um número e outro, mas são os sim. números que são encontrados sobre o faturamento de 2023. Aham, E eu acho até que é válido essa diferença de 200 a 241, porque nós ainda estamos a gente acabou de finalizar janeiro, estamos no meio do mês de fevereiro, e como é um nicho muito específico, novo, é difícil dos órgãos de pesquisa
Sim, conseguirem definir chegar lá, de fato chegar no. aonde foi o quê. Mas existe essa possibilidade que, quando nós olhamos para o e-commerce no geral, faz total sentido ter esse número aí, num crescimento muito mais alto. O dropshipping, para quem não está habituado numa definição mais básica dele, é que os vendedores eles não mantêm um produto em estoque. Então, ao invés disso, eles transferem os pedidos e os detalhes daquele cliente, né, no caso, para um terceiro, seja ele fornecedor, seja ele fabricante, independente. Então, Uhum, que via o produto diretamente ao consumidor. Então, é como se ele fosse ali um distribuidor online. Eu só estou colocando aquele produto, mas não sou eu que tenho ele. Né? Eu vou uhum, repassar isso para alguém que de fato tenha. sim, O funcionamento disso é que ele reduz uma necessidade de investimento em estoque, armazenagem, sim, gestão de inventário, por exemplo, para os vendedores, até mesmo de estratégia de pricing, mas principalmente a parte operacional. Eu acho que o dropshipping, e a gente vê alguns locais hoje que já vem trabalhando dessa forma, e você de fato você vê que tem aí uma vantagem muito grande em você não ter o trabalho operacional. Não estou falando que isso é melhor. Eu, sim, particularmente, eu acho muito lindo o mundo operacional e a necessidade de estoque, armazenagem. Eu acho que é uma. Cara, é um tema que é uma arte, basicamente, a sim, operação. Mas o dropshipping não trabalha com isso. E a vantagem é nada mais do que segue essa linha de raciocínio. É o baixo investimento inicial, você precisa ter um site, você não precisa ter muito, ou um e-commerce, né, vamos dizer assim, não é nem um sim, e-commerce, é um distribuidor, né, mas é um site, você tem que ter uma flexibilidade, a vantagem, né, é uma flexibilidade que você tem ali, de repente um menor risco financeiro, porque eu, como dono de um dropshipping, eu tenho básico, não vou dizer zero, mas o meu risco financeiro é é nulo, mínimo, basicamente, é mínimo. com certeza. Então, assim, isso realmente é um tema que vem crescendo muito. É, eu, Oi, pode falar. não, pode concluir o raciocínio. Não, não, eu ia pular pro social Ah, selling. então deixa eu fazer um comentário sobre o dropshipping, né? Porque muitos alunos me procuram, né, lá no Cefet e alguns até influenciados por aquela ideia vendedora de, pô, você vai ganhar dinheiro, investimento pequeno, você vai ficar rico rápido, aquela coisa toda explosiva. E eu falo com eles, olha, o modelo de negócio existe, não é enganação, o modelo existe, isso aí não é uma Sim, pirâmide, etc e tal. Agora, sim, como várias situações na vida, você tem que analisar o contexto e buscar o cenário que você vai entrar. Eu sim. comparo, me perdoe, me corrija se eu estiver fazendo uma analogia é, inadequada, mas eu comparo para os alunos o esquema da venda por catálogo que tinha desde a década de 80. O cara tem lá a revistinha, ele tem que Igual, vender, ele tem que ir para o ciclo de amizade dele vender. O cara vende, ele igual. chama, liga lá para a fábrica, faz o pedido e pronto. É basicamente um caminho parecido, vamos dizer assim, só que no digital você não tem a revistinha. E óbvio que o mais difícil é você conseguir cliente, é você ter aí a sua força de venda, você conseguir um público, você se posicionar dentro de um nicho que você consiga alcançar. Não dá para você oferecer o que todo mundo está oferecendo e achar que vai ficar rico da noite para o dia. Isso eu concordo totalmente com você, até porque é diferente do que algumas pessoas, ou muitas, né? Eu não sei qual é a profundidade disso, mas você tem mais concorrência, né, hoje em dia. E outra, quando a gente fala de estratégia de SEO, por exemplo, você tem Uhum, grandes players no mercado, inclusive que tem vários tipos de contrato. Não é só a visibilidade que vai fazer com que você fique melhor ranqueado, independente se seja um Google, ou seja através de outra plataforma ou das mídias sociais. Você tem uma série de fatores extras, como o tempo de casa, como qual empresa que de fato se a empresa tem ali uma boa posição ou não. Então você tem, o que eu estou querendo dizer é que assim, você vai ter uma concorrência pesada. Então isso não vai te sim, garantir, né, um alto volume de vendas, um alto lucro. Isso não significa que você não deva tentar.
Mas eu acho que isso, inclusive o dropshipping, ele vem em um momento que eu acho adequado perante a geração que está entrando no mercado de trabalho agora. Eu acho que tem muito a ver com ela. E inclusive essa analogia que você fez e um pouco não soa como crítica, mas soa como uma crítica construtiva do não vai ser fácil. Eu acho que isso tem muito a ver com o que vem acontecendo, inclusive em qualquer tipo de empresa. O varejo vem sofrendo muito com turnover, por exemplo. Sim. Estou querendo dizer com isso? É difícil hoje você ter pessoas querendo trabalhar em determinados cargos em algumas empresas porque elas querem ganhar dinheiro de uma forma que seja mais fácil, que ela não tenha uma responsabilidade sobre aquilo. Isso é uma Uhum. crítica construtiva porque se você pegar grandes histórias de sucesso, eu digo como carreira, é, são pessoas que trabalharam muito, né, para chegar onde chegaram, né? E Sim, quando a sim, gente vê pessoas que chegaram muito longe, de uma forma um pouco mais fácil, a gente usa esse exemplo não como massa, mas sim como exemplo raro, exemplo que não é todo mundo que acontece dessa forma, com né? certeza. A gente tem filmes que retratam isso. Então, assim, o ganhar dinheiro fácil, ele pode ir embora fácil também. Olha o filme do Lobo de Wall Street, né? Então, Verdade. quando a gente assiste esse filme, ele é uma aula de empreendedorismo, com toda certeza. Ele é Uhum. de vendas, inclusive, ele é uma aula de vendas. Fala muito sobre necessidade do produto, fala muito sobre como vender um produto, mas também fala muito sobre o como ganhar dinheiro fácil é um risco fiscal para vários fatores e que vão fazer com que talvez você não fique tão bem posicionado em algumas questões. Mas aquele caso, ele é um caso específico de alguém que conseguiu dar certo, mas não necessariamente todo mundo daquele bolo deu certo igual financeiramente falando. Então Sim, eu acho que são algumas questões que a gente tem que colocar como reflexão, né? O exatamente. dropshipping, a gente não está falando que ele é algo errado. Ele não é algo errado. Ele é algo bom, ele é algo que ele movimenta o mercado, ele movimenta o mercado online. A questão é, a competitividade é muito grande e, assim, vamos ser justos. Se você, como dropshipping, não tem tantas obrigações, seja fiscais, seja de mão de obra de trabalho, seja operacional, e outra pessoa, outra empresa, né, vamos dizer assim, tem todas essas obrigações, por uma questão lógica, em uma grande quantidade, esse outro tipo de negócio ele vai sair na frente quando a gente fala no ganho, porque ele tem mais sustentação, ele tem mais, Uhum. enfim, ele tem mais legalidade nisso, tem mais Sim, sim. trabalho nisso. O dropshipping ele vem como um complemento e a única coisa que eu posso realmente dizer é que ele está no começo. O dropshipping vai evoluir muito. E talvez algumas dessas questões que a gente esteja falando isso, ou com toda certeza, alguma dessas questões que a gente está falando hoje, ou até mesmo como ressalva, possivelmente mudem. Inclusive, eu acho que uma que vai mudar muito para o dropshipping é porque o dropshipping tem outras concorrências. Né? Quando a gente fala das dark stores ou Sim. das cozinhas compartilhadas, se a gente até for mudar, né, de segmento para falar sobre isso, hoje você tem, ao mesmo tempo que você tem um local, ou assim, um dropship, que ele faz a venda, você tem outras empresas comprando, né, galpões para ser, então, os estoques, né, os locais de armazenagem das grandes marcas, para poder distribuir para mais pessoas. Uma complementa a outra, mas de repente essa pode ser uma concorrente sua também, como É dropship. verdade. É Então, assim, verdade. eu acho que são pontos de reflexões, mas que tem um alto valor agregado aí e com certeza é um meio, é um método para se ficar de olho ou até mesmo arriscar, ou também com toda certeza, eu acho que deva, desde que haja cuidado e reflexão. É isso aí. Desde que haja planejamento, que haja estudo de mercado, que você não Com meta certeza. os pés pelas mãos. E uma coisa que talvez seja um caminho possível para o dropshipping. O dropshipping é um modelo de negócio que está em crescimento, como você falou, mas que talvez para alguns segmentos, um possível caminho para o dropshipping, para alguns públicos,
seja essa conexão com o social selling e o live shopping, né? Você entra no modelo de negócio dropshipping e, através das redes sociais, você vai fazer o seu público, você vai ter o seu engajamento com os seus seguidores, com o seu grupo, com a sua bolha, entre aspas, e ali você pode conduzir as suas vendas, você pode fazer o seu conteúdo e até vender pelas próprias redes sociais. Sim. Quando você falou live shopping, me deu até um pequeno ataque de riso aqui, porque eu fico pensando, churrasco, churrasco, galinha, galinha. Fico pensando em como as pessoas vêm trabalhando isso nas redes sociais, que eu acho bizarro, bizarro. Eu não teria essa cara e coragem, mas acho muito legal que quem faça. Um conceito que, inclusive, existe inclusive na TV aberta há décadas já, o live shopping. Ele só mudou de nome e mudou de conceitos, mas é um conceito que já existe há décadas. Mas claro que agora ele tem uma diferença, porque o mundo online ele pulveriza isso de uma forma muito maior. O social selling ele se refere de uma forma muito simples, mas ao uso de plataformas de mídias sociais para você interagir diretamente com os clientes, para você construir um relacionamento e eventualmente vender um produto ou serviço, seja ele B2C, seja ele B2B, isso é independente, mas ele trata muito da mídia social. E o funcionamento disso, ele vai muito de como os profissionais de venda utilizam essas redes sociais para identificar, para conectar, envolver potenciais clientes. Eu acredito que o social selling, ele tem que estar presente em qualquer tipo de negócio. Não importa o que, o quanto mais os seus colaboradores estiverem engajados, principalmente do setor comercial, melhor para você. Porque isso vai, como vantagem, isso estabelece um relacionamento mais pessoal. Então você tem um alcance mais direcionado, você tem interações em tempo real, que é justamente o que hoje nós, falando como cliente final, falando como empresa, recebendo e-mail, é o que muitas vezes eu sinto falta. Às vezes eu recebo alguns contatos no LinkedIn, já erraram meu nome, já me ofereceram algo, já chegaram falando para mim como assim, contato de retorno, sendo que nunca teve um contato. Então, assim, existe uma falha na mídia social, no social selling, muito grande. As pessoas utilizam disso. Esses dias eu recebi um e-mail, gente, pelo amor de Deus, eu recebi um e-mail com um certificado de participação de um curso online que eu não participei, e com o meu nome. Ó, tá aqui, não, e PDF, o PDF do certificado. Eu deletei, eu nem respondi. Tem pessoas que vêm com a história do retorno. Oi, vamos agendar. Ou fica aquela persistência sem você não ter respondido. Hoje, eu até tenho uma palestra agora na sexta-feira, que inclusive é para um setor comercial. Eu acho que existe uma preocupação muito grande em como o comercial se atualiza corporativamente falando. Eu estou falando como pessoa profissional, a pessoa mesmo, ela. Porque existe um risco muito grande da empresa pedir para que você faça de tal forma, e essa conversa ela não é somente para o comercial, não, ela é para o marketing, que muitas vezes essa estratégia sai do marketing. Olha, faz dessa forma. Tem que dar todo o suporte. Eu que estou do outro lado, eu acho isso uma confusão, eu acho isso olha, eu teria outras palavras, só que não vou usá-las porque fica incoerente. Mas independente desse ponto, de como não usar, se você usa de uma forma certa, você tem uma possibilidade, você aumenta suas chances de interagir, de construir um relacionamento, de você vender, seja o seu serviço, seja o seu produto, de uma forma muito melhor e, inclusive, com mais... de uma forma mais coesa. Né? Hoje mais tem autêntica, né? De mais autêntica. Hoje o social selling, eu falo que ele está presente, inclusive nos setores nos setores de CS, de Customer Success. Porque você fala que o social selling, o CS dentro de uma empresa, quando ele faz o pós-venda, ele nada mais está fazendo do que construindo e mantendo uma relação muito forte com aquele cliente para que ele não
desista ou para que ele não duvide do seu projeto em algum momento, né? O social, ele inicia a conversa já dessa forma, construindo uma relação. Uhum. Então, ele é realmente altamente importante. Com certeza. Você sabe que nós estamos em 2024, deve ter sido 2022 ou 21. Eu orientei um TCC aqui no Cefet, muito bacana. Isadora, se você estiver assistindo, um abraço para você. Uma aluna nossa do Cefet trabalhava na Reserva, uma das marcas Não. que é impressionante como que aparece trabalho sobre reserva na faculdade. É impressionante como o jovem adora essa marca. E a Legal. Isadora trabalhava na Reserva, era funcionária dessa empresa. E ela trouxe, a gente, sobre a minha orientação, a gente escreveu um TCC que agora até está para ser publicado como artigo, porque foi muito bacana. Não Legal, sei se você já parabéns. ouviu falar sobre um projeto Somos Todos Vendedores da Reserva. Não. É uma ideia que, pelo que eu aprendi orientando ela, surgiu na pandemia, por conta de loja fechada, lockdown, etc. e tal. Surgiu como uma tentativa de driblar essa questão das lojas fechadas, mas deu tão certo que depois virou um programa da empresa toda para todas as lojas. E, resumidamente, eles transformaram todos os funcionários em vendedores. Eles fizeram Legal. estimulando, a empresa estimulando que os seus funcionários virassem criadores de conteúdo sobre os produtos, né? Então, usando os produtos da marca e mostrando situações e aplicações daqueles looks, etc. e tal. E, cara, por conta dessa questão da autenticidade, né? Rapidamente, alguns funcionários começaram a ter 20, 30, 40 mil seguidores e fazendo venda pra caramba, sabe? Legal. Dessa Legal. questão de que não é aquele discurso de propaganda de margarina. Olha, o produto lindo, maravilhoso. Mas o cara leva pro dia a dia dele, sabe? E aí transmite uma coisa mais original. E aí foi um case muito interessante para a reserva, sabe? Sim, que legal. Bem interessante, até porque eu concordo muito. Até porque hoje a porta de entrada de muitas empresas não é mais somente o setor comercial. Muitas empresas entram por outros canais. Quando eu falo assim, prestação de serviço, por exemplo, você tem muitas vezes o setor de tecnologia recebendo cliente. Ou melhor, cliente não, né? Mas sendo de repente um vendedor do seu produto, ou um comprador de um outro produto. Então, é interessante não somente você ser um vendedor, mas você entender que da outra parte, caso eu seja o vendedor, eu sou vendedor da reserva e estou tentando Sim, entrar em uma marca tal, não necessariamente será o comercial daquela marca que vai me receber. Então eu tenho que adequar o meu pitch para, por exemplo, falar com uma pessoa de abastecimento, falar com uma sim, pessoa de tecnologia, que não é originalmente de vendas. Então a forma tratativa com aquela pessoa é totalmente diferente. perfeito. E isso vice-versa. Então realmente acho um projeto bem interessante. Parabéns. Perfeito, legal. Assim que a gente conseguir a aprovação do artigo, depois eu te mando, que por enquanto Por está sendo favor, avaliado ainda. por favor, adoraria. E aí, dentro do roteiro que a gente planejou, Felipe, a gente tem um último tema que, na verdade, ele está presente em tudo que a gente falou até agora, nos bastidores. Ele está fazendo tudo isso acontecer, mas que muita gente não olha, que a gente chamou de finanças digitais, né? Sim, Tem gente que não presta atenção nisso, mas que é extremamente importante, né? é. É extremamente importante e eu vou tentar aqui ser o mais sucinto possível, porque eu sei que não é um assunto de domínio de todos, mas ele é um assunto que ele sai um pouco da caixinha, mas que justamente vem mostrar uma coisa que é um incômodo corporativo que muitas vezes a gente não tem consciência e precisa começar a ter. O Sim, Brasil em si, ele está testemunhando agora uma revolução financeira muito grande. A gente tem muitas fintechs hoje em dia, muitos novos ecossistemas digitais que estão transformando radicalmente, sim, do 0 ao 100, a forma como tanto a empresa como o consumidor lida com o dinheiro. E a gente tem vários uhum, avanços que foram a partir da pandemia, e que a pandemia foi um grande catalisador. O sim, setor financeiro passou por, vamos dizer assim, só um segundo, deixa eu ver uma coisa que eu acho que a bateria do meu computador, do meu Note, ela tá acabando. Deixa eu só tá ligar bom. aqui, senão a gente vai ficar no meio do caminho.
Um Beleza. segundo, peço desculpas a todos, mas eu prometo que é bem rápido. Um Sem segundo. problemas. Pronto, feito. Show. Feito. Então, assim, eu estava falando da parte da pandemia, né? Que a pandemia realmente foi um grande catalisador para que isso acontecesse. O Isso. setor financeiro ele passa por essa mudança. Vamos falar assim, a mudança é tão grande que dá para a gente chamar de metamorfose, eu acho. Concordo. Impulsiona mais inovações, mais modelos de negócio centrados no cliente. Acho que esse termo de você centralizar o cliente ele mudou muito, né, nos últimos anos. As pessoas começaram a entender melhor o que é você centralizar no cliente. Existem vários relatórios do quanto vem se multiplicando as fintechs, as startups que estão atuando em diferentes segmentos. Tem alguns números que são, inclusive, bem interessantes. Hoje o Brasil ele é referência na América Latina quando a gente fala de finanças digitais. Nós temos esse número é do final de 2023, de dezembro de 2023, a Liga Ventures que publicou esse número. Nós temos mais de 808 startups ativas atuando no setor financeiro. E estão divididas em mais de 40 indústrias, mais de 40 categorias, né, diferentes, ou seja, indústrias diferentes, né? Entre elas você vai ter, enfim, gestão financeira, meio de pagamento, contabilidade fiscal, biometria digital, conta digital, crédito direto, investimento, enfim, vai ter uma série. E existem alguns estados que estão um pouco à frente. Hoje, por uma questão que é até um pouco coerente, por uma questão de como já era antes, mas o São Paulo hoje fica com 57% dessa conta, né, do número de startups, do número de distribuição, como essas empresas estão originalmente, regionalmente distribuídas. Logo na sequência vem Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Paraná e Rio de Janeiro. E aí você tem outros, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco e outros vêm depois. Mas a gente tem um primeiro São Paulo com 57%, e aí depois vem realmente Minas, Santa Catarina, Paraná e Rio distribuídos com 8%, 7%, 6%, alguma coisa assim. Mas, em grande resumo, o Brasil ele é um cenário fértil para isso. São várias novas tecnologias. E o que a gente quer dizer com tudo isso, e também como uma forma de embasamento, é que, ao mesmo tempo que existe toda essa nova tendência, todas essas novas empresas que lidam com essas novas tecnologias financeiras, com novas formas vamos dizer assim, uma diversidade de novas ferramentas como API, Data Analytics, dashboards, enfim, relatórios automatizados e outras coisas, mas muito disso é por conta a gente também vive uma crise econômica. A gente vive uma escassez de investidores, uma escassez de uma consistência maior no sistema econômico no Brasil. Então, todas essas novas tecnologias, seja biometria facial, tokenização, a gente fala do Drex até o meio do ano, que vai começar através, né, do Banco Central aqui no Brasil, Pix, entre várias coisas. É o quê? É você prometer uma transformação que proporciona mais segurança e também mais acessibilidade. Você faz com que as pessoas tenham mais acessibilidade ao dinheiro, uma aceitação da inovação. Muitas pessoas não sabem dessa história, mas o país que impulsionou, né, os bancos digitais, né, o banco digital e a transferência digital foi a África. Muitas pessoas sequer sabem dessa história, mas a grande verdade é que na África, quando você sai, né, da África do Sul, principalmente ali de Luanda e as capitais que tem as cidades próximas à capital, o que acontece é o seguinte: você tem uma diversidade econômica muito forte e pouco acesso para que você vá a pé, de ônibus, não importa como, até de trem, até a capital. Então, a África foi um grande inovador, foi o grande país inovador quando se falou sobre transferência digital. Ela foi o primeiro. E foi o país teste para que isso acontecesse.
Eu uso esse exemplo porque se hoje existe Legal. todas as tendências, é porque existe além da crise econômica que a gente vive, mas existe uma desconfiança no pagamento muito forte da nossa parte hoje em dia. Hoje, que isso Sim, vai de encontro com tudo que a gente conversou antes. Se eu entro com num certeza. e-commerce, o e-commerce ele não me demonstra segurança, ou ele não tem os selos de segurança que normalmente se tem que mostrar, até por uma questão de gatilho de autoridade, falando de Aham, marketing. sim. E eu chego ali no momento final da compra, eu não vejo esse selo, eu não vejo um site bem estruturado, eu não vejo uma comunicação bem feita, e não vejo muitas formas de pagamento, de repente só o débito, ou de repente o crédito somente no cartão, e eu tenho que botar a minha senha, não tem Pix, não tem QR Code, isso me gera, para algumas pessoas pode gerar uma desconfiança, e para outras aquela pode ser a única opção. Então, assim, em vista disso, é por isso que Sim, eu acho que finanças digitais é um assunto que tem que estar atrelado a tudo que nós falamos antes. Nós com estamos falando do certeza. mundo online, nós estamos falando de e-commerce, nós falamos depois sobre as diferenças de dropshipping, social selling, entre uma série de outros fatores. As finanças digitais, elas estão totalmente a ver com isso e totalmente com o que a gente começou falando sobre a acessibilidade digital das pessoas que está aumentando agora. Meu, quem hoje anda com dinheiro na carteira? Pois Eu é. vou fazer um Pix para uma pessoa e eu vou fazer pelo QR Code, isso virou realidade. Muitas Com pessoas hoje. certeza. E como você falou, né, eu vivencio com a minha família um exemplo que imagino que se repita em várias famílias. Os meus pais, eles não se sentem seguros de colocar dados do cartão de crédito no computador para fazer uma compra pela internet. Mas Exato, sempre que precisa comprar alguma coisa, é a mesma coisa. Faz a compra que eu te faço o Pix, ou então compra que eu exato. faço na hora por Pix. Então, o Pix, eu não tenho dados para confirmar isso, mas eu imagino que o Pix deu uma alavanca nessa segurança de comprar pela internet sem deixar o meu dado lá. Ó, fiz a compra, faz o Pix, o dinheiro vai, mas não guarda nenhuma informação minha. Sim. Eu tenho alguns números, mas eles não são atuais, são do início do ano passado, de que o Pix, em alguns casos do varejo, já representavam 43% do fechamento da venda. Uhum. Isso eu estou falando sobre foi um dado que eu vi, inclusive na ABCom, no fechamento do primeiro TRI de 2023. Não, também não tem esse dado atualizado de 2024, ou fechamento de 2023. Mas Sim. inerente a isso, como você falou, é uma realidade. Né? Hoje eu posso citar aqui um exemplo que eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir vão se familiarizar com esse exemplo, porque é um exemplo pessoal. Eu tenho avós hoje que estão numa condição fisicamente debilitada e estão precisando de vários tipos de ajuda. Sim. Muitas vezes, quem efetua o pagamento quando a minha ou meu avô vai na farmácia, ou de repente a cuidadora vai com ele na farmácia, quem finaliza o pagamento é minha mãe aqui de São Paulo, pelo Pix. Ó, passa o Pix, eu Uhum. faço daqui. Chegou aí? Beleza, pode levar o remédio, tá tudo certo. Então, assim, Uhum. isso virou um conforto e uma segurança, né? Dependendo da pessoa, dependendo da região que você está, andar com Com dinheiro certeza. físico, né? Hoje em dia eu lembro quando eu era menor, meu pai sempre falava, sempre deixa um dinheiro na carteira para qualquer eventualidade. Uhum. Eu tenho esse costume, até hoje, inclusive, Eu até mas hoje tenho esse costume, eu ia falar isso. eu tenho esse costume até hoje, mas não que eu utilize, sabe? De tipo assim, cara, eu deixo ali, mas talvez a nota que eu deixo ali, ela tá ali há meses sem usar, porque os meus Exatamente. pagamentos Vai é que acaba a bateria tudo do celular, alguma coisa assim. Eu também tenho esse exatamente. Então, assim, acho que são muitas novas condições econômicas que fazem com que a gente pense, inclusive elas, muitas vezes, são motivadores de, por exemplo, como é o dropshipping. Se a Uhum. questão fiscal não fosse, por exemplo, se o dropshipping fosse mais tributado, talvez ele não tivesse o sucesso que ele está tendo. Verdade. Alguns tipos de e-commerce, por exemplo, quando a gente fala sobre e-commerce cross-border,
né, que a gente fala sobre o e-commerce de exportação. Muitas empresas fazem compra em massa, subdivididas, para fugir da tributação Vamos lá. fiscal. Isso acontece em nós como cliente final. Muitas Aham. pessoas aqui, por exemplo, quem aqui nunca fez uma compra na Shein e torceu para não ser tributado? Tem empresa grande, e eu estou falando sério, tem empresa grande. Eu sei de Aham. supermercado grande da Arábia fazendo compra de empresa de indústria de arroz no Brasil de forma dividida para não ter que pagar tributação. Uhum. Parece loucura, mas acontece real. Então, assim, são casos que mostram para a gente como o online ele está totalmente ligado à questão fiscal. E nós vivemos num Verdade. país que essa questão fiscal e as tributações elas nos consomem muito. Então, quanto mais você consegue fugir, por isso que um dropshipping ele dá certo. Por isso que alguns tipos, alguns modelos de negócio que a gente olha por aí quando fala do online, eles dão Uhum. certo ou dão certo por um tempo. 2, 3 milhas acaba de ser uma matéria por conta disso, porque eles Aham. fugiram de várias tributações durante tempo, agora estão querendo tributar. Então, assim, eu acho que tem muita coisa acontecendo aí que está totalmente ligada às finanças digitais. Concordo, concordo. Sem dúvida nenhuma é um tema super importante. E só para acrescentar, né, a gente falou sobre essa questão das finanças, os métodos de pagamento, e pelo ponto de vista do marketing, o Pix, por exemplo, a gente estava falando do Pix aí, ele acaba se transformando como é que eu posso dizer, num trunfo, vamos chamar de trunfo, para aquela empresa que está preparada operacionalmente, sistemicamente, e aí a gente está falando de uma integração de sistemas, a gente está falando talvez até de um omnichannel, né, Sim, de verdade. O Pix ele te dá um diferencial de você ser mais rápido com o seu cliente, né? Eu tenho um também, case que eu também. compartilho com meus alunos e já publiquei nas redes sociais várias vezes, que não é propaganda, não ganho nada com isso não, mas é um case que eu fiquei abismado uma vez que eu fui comprar um xarope para minha filha. Cara, Perfeito. eu procurei pela internet, como a gente falou da pesquisa, né? Faz aquela pesquisa preço nas farmácias e drogarias Pacheco estava um preço, sei lá, R$ 1 ou R$ 2 acima do mais barato. Não era o Entendi. mais barato, mas estava ali próximo. Próximo. E aí, quando você vê no sistema, aquela parte da entrega, você bota o CEP, taxa de entrega, não sei o quê, colocando a taxa de entrega, Drogarias Pacheco já ficava como mais barato. E aí ele te dá uma opção de entrega, eu não vou lembrar todos os níveis, tá? Mas só para exemplificar, entrega normal, sei lá, R$ 1,50, entrega expressa, Expresso. R$ 2, entrega super expressa. Cara, tinha um quarto nível que dizia lá, você paga X reais e o negócio chega na sua casa em 2 horas. É, Mesmo com essa taxa, super entrega de 2 horas, valia a pena comparado com outro site X e a taxa de entrega. Eu falei, pô, sim, vou sim. experimentar porque isso vai ser um case interessante de falar para os meus alunos. Uma compra pela internet que chega em casa em 2 horas, vamos ver. Felipe, é impressionante. Quando chegou o pedido, eu fiz questão de olhar a nota fiscal. É impressionante. Em 42 minutos, o produto estava chegando na minha casa. Sim, eu É impressionante acredito. que você compra no site e a comunicação da Drogarias Pacheco com a farmácia mais perto, a gestão do estoque que está integrado para você poder oferecer essa agilidade toda, e aí o Sim. faturamento de nota fiscal e alocação de tudo isso para você botar no motoqueiro para entregar para o seu cliente em 40 minutos. Cara, é muito bacana você ver quando as coisas funcionam. E isso pode te dar um diferencial e para o seu cliente nem olhar talvez para o mais barato, mas para o mais rápido, para o mais confiável, para o mais eficiente. Cara, sabe, a gente nem entrou no tema de entrega, velocidade, mas já tem gente, né, debatendo entrega de 10 minutos, tem gente fazendo entrega de 10 minutos, né? O Zé Delivery aqui em São Paulo, em Aham. algumas sazonalidades, como por exemplo uma final de campeonato ou alguma coisa, tem feito algumas ações desse tipo, né, em menos tempo ainda. E eu comento, eu já levei esse slide em algumas palestras que eu faço, que eu sempre falo dessa forma. A velocidade é uma experiência. Hoje em dia, a velocidade é uma experiência.
Então a É isso pessoa aí. tem que levar isso em consideração. Não importa se é o tempo que você leva para logar no seu site, pode ser o tempo da sua entrega. Então, Sim, assim, a velocidade nós vivemos tempos onde nós não temos mais tanta paciência, ou nós temos muitas coisas a fazer, a gente tem muitas atividades, a gente faz. Eu não que isso seja o correto, né? Eu fui viajar para a Bahia, né, recentemente, e vários negócios, várias praias, né, quiosques fecham, por exemplo, 4, 5 horas da tarde para as pessoas irem para suas casas descansar. E a sim. gente fala assim, poxa, em São Paulo essa realidade ela não existe, né? É tudo 24 horas ou coisa do tipo. Mas aí eu tava conversando com a minha esposa, mas quem tá certo e quem tá errado? Humanamente falando. É uma coisa que é possível se questionar. Mas Sim, independente do que é possível questionar, é que hoje, falando como empresa, o quão mais rápida você é, melhor. E para mim é uma frase que eu sempre utilizo: a velocidade ela é uma experiência. Então, assim, concordo, você assina muitas embaixo. vezes você opina não, desculpa, você opta pela pela empresa que te dá o produto de uma forma, te entrega de uma forma mais rápida. Concordo 100%. Com certeza, perfeito. Felipe, cara, eu quero te agradecer bastante. O nosso episódio 2 aqui, o nosso papo foi super legal, foi super rico, com vários cases interessantes. E a gente agora se prepara depois para o nosso terceiro episódio, Perfeito, que a gente perfeito. vai trazer em breve. Tá bom, então muitíssimo obrigado. Sou eu quem agradeço novamente o convite, estar aqui essa segunda gravação, essa segunda aula, né? Vamos dizer assim. Também é muito legal os insights que você traz, as aberturas, né? Para que a gente possa ter uma troca de experiência, também proporcionar, né? Uma experiência, informações Sim, legais para quem está assistindo. Agradeço também quem acompanha, quem está assistindo e realmente fica aqui um forte abraço e muito obrigado e até a próxima gravação, a gravação aula 3. episódio 3. É isso aí, cara. Obrigado mais uma vez. Para o pessoal que estiver me assistindo a gente aí, para os alunos, seguidores, segue esse cara, Felipe Salvador. É um dos profissionais que eu super recomendo para que Muito vocês obrigado. acompanhem, se inspirem aí como referência no mercado. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, abraço.